O Deltan Dallagnol comentou hoje uma reportagem do Valor sobre manobras do STF para esvaziar as delações. Diz o seguinte, aspas, uma série de decisões e leis estão mudando as regras do jogo. Você está acompanhando aí no YouTube, tem a imagem da postagem do Deltan. Um colaborador ouvido pela reportagem disse que hoje não colaboraria mais e que não ficaria muito mais tempo na cadeia se não tivesse colaborado. É isso que queremos? Fecha aspas. Essa foi a pergunta do Deltan. A gente colocou isso aqui muitas vezes em debate no programa, né? O falou várias vezes que com o fim, por exemplo, da prisão em segunda instância, você tem menos um estímulo a que alguém feche uma delação premiada. Porque o sujeito sabe que vai ficar respondendo em liberdade durante anos e anos e tal, e ele não tem aquele temor ali de ir para a cadeia que faça ele querer benefícios e abrir a boca sobre todos os esquemas criminosos dos quais participou. Mas é evidente. Então, vai ficar em liberdade gastando o que roubou, né? Pois é, exatamente. E afirma o jornal que a delação premiada foi colocada em xeque pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e poderá ser esvaziada pelo STF caso a corte não assegure ao colaborador que a acusação cumprirá as sanções previamente pactuadas no contrato do acordo de colaboração. O Supremo julgará em 17 de junho a validade da delação do empresário Joesley Batista, sócio do grupo JIF Holding, que controla o frigorífico JBS. Estava falando dele, ele apareceu aqui na pauta. O Joesley foi acusado pelo MPF, Ministério Público Federal, de omitir informações em seu acordo. A PGR quer rescindir também os acordos do irmão dele, Wesley Batista, do diretor jurídico Francisco de Assis e do executivo Ricardo Saldi. Mesmo que haja cancelamento dos benefícios concedidos aos delatores, as informações por eles reveladas deverão continuar juridicamente válidas. Já os colaboradores correm o risco de voltar à prisão. Na opinião de advogados de réus delatores ouvidos pela reportagem do Valor, se as delações da JIF forem canceladas, os critérios para rescisão de acordos de colaboração poderão se tornar excessivamente ampliados. Com o aumento da insegurança jurídica, afirma a publicação, não haverá estímulo para que novos delatores revelem crimes. Então está aí todo um imbróglio em consequência daquela meia delação premiadíssima, como chamava o Augusto Nunes, do Joesley Batista, mas Deltan Dallagnol preocupado com o resultado disso tudo, preocupado com que isso tudo afete aí, que investigados e eventuais presos fechem acordos de delação premiada e possam revelar para a sociedade brasileira e para as autoridades os crimes que aconteceram. Veja o absurdo, Felipe. O Joesley, ele deve mesmo ser punido aí por não contar tudo o que sabia. Mas, ao mesmo tempo, o que pretende o Congresso? Eu continuo estupefato aí com essa infiltração, né, de malandragens na lei anticrime proposta pelo ministro Sérgio Moro. Como eu disse ontem, aqui eu volto ao assunto porque é preciso que os brasileiros saibam disso. Hoje, segundo o novo texto, segundo a modificação que fizeram, né, na lei anticrime, os que têm medo de cadeia, os delatores não podem denunciar crimes que não sejam vinculados ao assunto que é objeto das investigações. É o mais completo absurdo. O certo é você exigir que o delator conte tudo, como no caso do Joesley, que não contou. Agora, você proibir um criminoso de revelar o que fez, porque não é isso que está sendo examinado, olha, haja cinismo. Então ele não pode. Ele pode até, o Joesley, ele pode recorrer a essa novidade, a essa inovação para falar menos. Isso não, só estou contando coisas ligadas aqui a Petrobras. Outros crimes eu não vou contar, não. Só pode ser a lei anticrime conseguiu incorporar medidas, foram incorporadas medidas pelos malandros que são a favor do crime. É só no Brasil. Antônio Maldonado. É o Congresso Nacional, né, gente? Como vocês disseram, na calada da noite, eles aproveitam para incluir jabutis aí em texto e mudar completamente a intenção de um projeto que foi, por exemplo, esse projeto anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional. A ideia era combater crimes, aumentar aí a eficácia do combate a crimes violentos e à corrupção, e na verdade a gente viu aí serem aprovados trechos em que
o objetivo prático é o contrário, na verdade, é simplesmente facilitar a vida do corrupto, dificultar a vida do procurador. Então, realmente, não dá para a gente confiar no que o Congresso Nacional vai incluir ali nesses projetos de lei na calada da noite. Agora, eu concordo com a postura do procurador Deltan Dallagnol, eu concordo que com a preocupação dele em relação a esse artifício aprovado pelo Congresso Nacional, essa mudança aprovada pelo Congresso Nacional, mas eu acho importante, eu fico muito preocupado, Felipe e Augusto, com essa demonização do STF. Eu penso que o STF, um Supremo Tribunal Federal, não necessariamente esse que a gente tem, ele é uma instituição essencial para a democracia. Precisa ter um tribunal constitucional como é o Supremo Tribunal Federal. E aí um procurador lançar publicamente esse tipo de ataque à corte, eu não sei se é o jeito certo, na minha humilde avaliação, de se reclamar a própria vontade, de se demonstrar uma preocupação. Mas, de qualquer forma, eu também acredito que não tem outra maneira, porque se ele fizesse um ofício à Procuradoria-Geral da República, como já o fez, não teria nenhum efeito prático. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ele precisa fazer esse ataque, mas que, na verdade, acaba estimulando as pessoas a irem às ruas para protestarem pedindo o fechamento. Eu já vi muito isso. O fechamento do Supremo Tribunal Federal. E essa não é a saída. Há quem defenda trocar os ministros, há quem defenda impor restrições às decisões do STF, mas fechar o Supremo, tratar o Supremo como uma instituição que é contrária à sociedade brasileira, eu não sei se é muito o caminho a ser seguido. De qualquer forma, repito, concordo com a reclamação e com a demanda aí do procurador Deltan Dallagnol, mas é algo que eu acredito que pode ser discutido no âmbito judicial, pelo menos assim eu espero, para que a gente mantenha a credibilidade, pelo menos o máximo possível da credibilidade que o Supremo Tribunal Federal ainda tem.